Então, assim, é muito urgente que a gente compreenda que os trabalhadores... E aí, se você for pegar qualquer categoria profissional, a quantidade de pedidos de afastamento por problemas psicológicos Sim. é uma coisa inacreditável. Sim. A gente está discutindo segurança pública, por exemplo, no estado de Goiás, a gente tem 55% dos policiais militares na ativa afastados temporariamente, segundo a última vez que esses dados foram liberados, que faz tempo, né? 2019 foi a última vez que o governador liberou, afastados por problemas psicológicos. E policial não é 6 por 1. Exatamente. Isso é precarização do mundo do trabalho. Então você pega a precarização e aí você vai desdobrar. Educação, a mesma coisa. A gente tem uma quantidade gigantesca. Aí quando você pensa assim, pô, tá faltando professor de português, tá faltando professor de matemática. Por que tá faltando? Por vários motivos. Um deles é uma jornada extenuante de trabalho. Aí, pô, a gente tem que pensar então que a precarização do trabalho é insustentável e uma hora vai colapsar um monte de serviços. 2, a gente pode fazer debate simultaneamente. A gente tem que discutir sindicato? Tem que discutir sindicato. Eu não discordo. Sindicatos são muito importantes, porque existem categorias que só conseguem se mobilizar a partir de sindicatos. Aí, a gente pode fazer isso de uma vez? Pode, são 513 deputados, cara. Um monte de comissões, a gente precisa sentar numa filinha e esperar, pô, primeiro a gente termina, a gente zera o debate sindical. Aí depois a gente passa pro debate de redução de jornada de trabalho. Não dá, porque como eu disse, a vida não espera, as famílias estão adoecendo, estão se desestruturando pelas ausências das suas pessoas que têm trabalhado muito e vivido pouco. Então, dá pra fazer tudo ao mesmo, não tudo, mas dá pra fazer mais de um debate sério ao mesmo tempo. Não, eu concordo com você. Agora, vamos lá, voltando à unicidade sindical. Você mesmo citou aqui que um monte de pessoas são afastadas do trabalho, inclusive você citou a categoria dos professores. Um dos sindicatos mais fortes, inclusive, aqui do Brasil é a POSP, né? E você mesmo citou um problema da POSP. Aí vamos supor que eu sou um professor. Eu não quero ser representado pela POSP, porque eu não quero, porque eu acho que eles não me representam. A unicidade sindical é um problema, porque eu não consigo achar um outro sindicato, que não existe, que possa me representar. Você sabe que, na verdade, é tipo partido nos Estados Unidos. Parece que só tem 2, mas tem um monte. Sim, lá tem mais de 2.000 partidos. Exatamente. Então, tipo, o sindicato de professores, ou trabalhadores na educação, né? Porque hoje em dia, a maioria dos sindicatos de educação é para professor e administrativo, não é só para professor. Você tem uns sindicatos menores, divergentes, que atuam, sim. Lá em Goiás mesmo, eu como vereadora, eu recebo o Sintego e eu recebo o Sinced, que são sindicatos divergentes que vivem tretando entre si, e os dois existem. E os dois têm condições de mobilizar. Mas um é o legitimado, que é o Sintego. Aí vem essa discussão. Existem outras formas de organização de trabalhadores? Existem. Qual é o que a gente tem que calibrar? A legitimidade. Ou seja, as coisas já estão acontecendo, elas não estão preto no branco, mas a gente tem que calibrar a legitimidade. Então, eu acho que é o seguinte, uma legitimidade forçada, a partir de uma unicidade sindical, ela não é uma legitimidade legítima. Ela não é verdadeira, ela não é espontânea. Eu acho que as próprias pessoas poderem escolher, eu acho que é um sinal claro de escolha daquelas pessoas de serem representadas por aquele sindicato ou não. Por exemplo, teve um sindicato, agora foi no ABC, que acabou de acontecer. Eles falaram, quem não quiser pagar o imposto sindical, entra no site. O site saiu do ar. Eles falaram, não, então vai ter que ser presencial num dia só. Eles fizeram de propósito para a fila dobrou o quarteirão. Certo. Então, eu acho que é muito nítido, é muito claro que nós temos uma crise de representatividade do trabalhador no Brasil através dos sindicatos. Eu acho que isso está muito claro. Então, é por isso que eu boto tanto assim. A gente não vai conseguir fazer um debate sério se a gente tiver 16 mil sindicatos com todos esses privilégios. Mas entendeu? me responda uma coisa, na sua avaliação. Suponhamos que a gente avançasse nessa direção que você propõe. Aí, isso resolveria a questão para a gente ter um clima propício para uma redução de jornada de trabalho que fosse aceito pelos grandes empregadores? Então, a minha resposta ela é amarga porque ela não é tão simples. Então isso resolve. Não, isso é um passo. Por isso que é legal fazer um debate assim, porque não fica aquela coisa de lacrar. Você é de esquerda, você é comunista, não, você é de direita, você é contra o ditador militar. Exatamente. Eu acho que fica uma coisa mais legal porque é o seguinte, eu tô discutindo só o primeiro degrau. Eu acho que sindicato é um dos problemas. Por que nós temos muitos sindicatos? Por que esse é o primeiro degrau? Por que a jornada... Eu citei agora, mas eu posso inverter. Eu posso trazer outra aqui. Justamente. Mas eu queria entender se isso pra você de fato é o primeiro degrau ou se você for um exemplo aleatório. Eu falo um exemplo aleatório, porque na verdade é o seguinte, eu estou discutindo um dos degraus, porque na verdade o sindicato, inclusive, o agigantamento do número de sindicatos no Brasil vem justamente por conta de um ambiente que nós temos absolutamente hostil aos empregadores e aos empregados. Por exemplo, como eu falei, a primeira pergunta que eu falei você não acha que a gente tem que reduzir, por exemplo, a justiça do trabalho? Eu acho que isso é um absurdo. Eu tenho alguns dados aqui, se eu tiver algum tempinho só pra mostrar pra você, né? A gente não vai conseguir discutir jornada de trabalho ou fazer um debate sobre jornada de trabalho se nós temos uma justiça como essa daqui. É o mesmo gráfico que eu mostrei pro Alfredinho, se puder, desculpa, se puder mostrar aqui, ó, só pra vocês terem uma ideia do número aqui, tá? Isso aqui é quanto gasta. Ele tá sem dinheiro em gráfico Você viu preto e branco. Não, então, eu dei um gráfico colorido, eu vim lá de Goiânia pra debater, o gráfico tá preto e branco, eu comprei uma pasta na Calunga agora, meu, e ó, tá escondendo um teco do gráfico. Mas basicamente o gráfico diz o seguinte, ó. São gastos com a justiça, comparando
em porcentagem do PIB, países emergentes, que desgastam aproximadamente ali menos de 0,5%. Países, uma média de 59 países, né, que também não chegam a 0,5%. Países emergentes, que os países emergentes têm essa característica mesmo de ter uma complicação nas suas relações de trabalho, afinal de contas são países emergentes, então eles gastam 0,5%. O Brasil tá aqui em cima. A gente gasta mais de 3 vezes mais do que os outros países estão gastando. Então, isso aqui, independente, antes da gente abrir isso aqui, entender o diagnóstico, é nítido isso aqui, vamos supor que a gente fosse médico. A gente olhar isso aqui, ó, existe uma febre aqui. Qual é a razão da febre? A gente pode discutir, mas eu acho que tá claro que a gente tá errado. Não é possível que a gente tenha que gastar 1,5% do nosso PIB com justiça do trabalho. E você não acha que a redução da jornada de trabalho geraria um impacto imediato na redução dos gastos com justiça do trabalho? Nossa, não. Eu tenho certeza que seria pior. Por quê? Porque você tem uma menor flexibilização. Eu acho que assim, se a gente falar assim, ó, vamos reduzir a jornada de trabalho semanal de 44 para 40, por exemplo? Ou vamos para 36, igual na França? Vamos traçar um caminho. Tá. Vamos flexibilizar para que haja contrato a partir de horas trabalhadas? Aí nós estamos indo no caminho certo. Engraçadamente, Cristiano, se você criou mais uma regulação, mais um empecilho, necessariamente você complexou mais as relações trabalhistas. Necessariamente tem mais brechas para poder processar e ser processado pela Justiça do Trabalho. Ou seja, toda regulação aumenta o gasto de justiça. Esse é o caminho que eu acho que a gente deveria ir. Porque, por exemplo, a nossa legislação hoje, ela é baseada, enfim, tem toda a história na Carta da Lavoura, etc, etc. Mas ela é baseada basicamente na primeira metade, né? E na metade do século XX, onde a gente era uma sociedade que a grande massa da força de trabalho ou estava completamente fora da formalidade nos campos, ou estava em indústria. Então você tinha a indústria é o seguinte, é de segunda a sexta, ou de segunda a sábado. Hoje a realidade mudou. Hoje, inclusive, eu posso até te mostrar outros dados aqui, eu trouxe até do Banco Mundial, para mostrar que hoje o grande setor responsável por 70% das contratações é o setor de serviços. E o setor de serviços ele é muito menos engessado. Por exemplo, vamos supor que eu dou sempre esse exemplo. Vamos supor que eu sou um prestador de serviço de TI. Eu não tenho um horário de segunda a sexta para resolver problemas. Pode ser que dê problema no domingo à noite. Por exemplo, ele vai fazer uma live no domingo à noite. Eu sou o técnico de TI daqui. Eu tenho que trabalhar no domingo à noite. Segunda de manhã não tem nada pra fazer. Então, eu acho que, assim, talvez assim, é que você me fez um questionamento muito bom. Qual que seria o primeiro degrau? Talvez, né? Eu tô brainstorming aqui, tá? Talvez o primeiro degrau seria a gente pautar a flexibilização da contratação do trabalhador por hora. Interessante isso, porque a gente, em tese, não por hora, mas em tese a gente já percorreu o primeiro degrau e depois ele tinha um abismo, que foi a reforma trabalhista. A reforma trabalhista, do jeito que ela foi construída, e eu tenho certeza que eu tô falando um trem que você adora, porque aí você também vai poder falar sobre a sua percepção da reforma trabalhista, e eu acho que a gente vai divergir bastante. A reforma trabalhista, ela precarizou não só os modais de trabalho, mas também a renda. Então, primeiro passo, a promessa da reforma trabalhista não se cumpriu. Isso a gente pode discutir. A promessa é de que a gente reduziria o desemprego e que a gente aumentaria a renda das pessoas. Enfim, não se cumpriu, a gente sabe disso. Não, tudo bem, desculpa. Não, que, na verdade, a gente teve um curto espaço de tempo, logo depois da aprovação, onde se reduziu, mas logo depois aumentou o desemprego, porque aí acabou o governo Temer, veio o Bolsonaro, quebrou o teto, e aí uma série de problemas. Então você teve um efeito colateral gigantesco. A gente teve, e aí eu acho um problema, quando a gente vai falar, por exemplo, de acordos de trabalho, é por isso que os sindicatos têm uma importância grande, porque a gente teve o acordado superando o legislado. E, amigo, apenas entre no nosso ciclo de amizade, no nosso casamento, e olhe lá que o combinado não sai caro. Quem dera que isso fosse parâmetro de alguma coisa. Então a gente teve o acordado em cima do legislado, a gente teve alguns direitos que foram adquiridos, que foram desmontados de maneira sutil, como, por exemplo, o direito de parcelar as férias em até 3 vezes. Então você manteve o direito de férias, mas você pode parcelar em até 3 vezes com o imperativo do empregador. Não, mas eu vendo assim, eu não acho ruim o acordo sindical valer mais ou acima, ou tá em primeiro lugar do que a legislação. Eu acho que isso é natural mesmo. A legislação ser muito simples e direta, com pouca brecha, e os acordos sindicais específicos pautarem uma regulação trabalhista ou outra, entendeu? Por exemplo, os bancários não trabalham, sei lá, 30 horas por semana, entendeu? E se isso fosse uma imposição legal, seria pior pra mim. Se for um acordo do sindicato com a empresa, melhor. Ou com o setor, né? Então, meu filho tira férias 2 vezes por ano, mas o meu patrão não quer me deixar viver esse momento. Então eu vou ter que tirar 10 dias de férias em setembro, que é um mês que não dá pra ir pra lugar nenhum. Enfim, só trazendo um exemplo básico. Esse é um efeitinho colateral da reforma trabalhista. Ela não conseguiu, com toda a sua flexibilização, que precarizou o salário, esse é o ponto, precarizou o salário na entrada, porque criou mecanismos como o trabalho intermitente. Então a gente não tem um ambiente de trabalho no Brasil que nos permita avançar nesse sentido sem uma legislação que seja clara. E aí,
vou te dar um exemplo. Que eu acho que você vai curtir da gente falar sobre isso também, que é a PEC das domésticas. O argumento mais imediato quando a gente fala de PEC das domésticas é dizer, aumentou a informalidade. Sim. É verdade, aumentou a informalidade. Acontece que as domésticas brasileiras, antes da PEC das domésticas, você sabe disso, Já eram bastante informais, inclusive. não é nem só isso. Na formalidade, ela tinha que trabalhar sábado e domingo. Ela tinha que ficar, fica aí mais umas horinhas, porque eu vou receber meus amigos pra jantar. Hoje você pode esticar mais um pouquinho, que meus amigos vão jantar. Não recebiam hora extra, não recebiam adicional noturno, não recebiam por fim de semana, porque ela tinha aquela relação com aquele Mas a lei já existia. empregador. Então, a lei, ela foi aprimorada nesse sentido. Então, a contabilização da hora extra, ela veio com a PEC das domésticas. Não, na verdade não, porque é o seguinte, quando você tem Mas, uma amiga, doméstica se... Eu acho que ele vai falar. trabalhando formalmente, a lei já impõe, isso é uma imposição, o Da- tanto de horas que ela vai trabalhar, inclusive como que ela vai dividir essas horas, que é onde eu discordo mais. Agora, se, por exemplo, ela faz uma hora extra e ela não recebe, isso é uma inadimplência. Justamente, acontece que com a PEC das domésticas, a gente aprimorou mecanismos para que esses direitos da empregada doméstica... E é importante a gente entender também que Então, mas se você aprimorou na lei, mas as domésticas pararam de ficar na formalidade, não importa a lei, porque ela tá na informalidade. Entendeu? Ou seja, se uma lei dá todo o direito do mundo, mas ninguém consegue cumprir ela, ou quer cumprir ela, e vai todo mundo ter informalidade, não adianta nada. Ela não melhorou o setor, que é o que mostra a PEC das domésticas. Que a informalidade, antes da PEC das domésticas, era 25% do setor, e hoje tem menos domésticas do que tinha no Brasil, antes da PEC, que foi mais de 10 anos atrás, a população era menor, e a informalidade aumentou para 33%. é bem diferente a relação da empregada doméstica com o empregador de alguém que trabalha para uma empresa, porque a empregada doméstica não está ali para gerar lucro, né? A família quer o serviço, ela não vai gerar lucro com isso, como é o caso de outras categorias profissionais. Então, são questões diferentes. Mas eu trouxe esse exemplo para dizer que no caso da PEC das domésticas, por exemplo, a gente teve um aumento da informalidade, mas a gente teve também um aumento do ganho real dessas trabalhadoras, que elas fizeram opção. No meu caso, eu tenho, Como é que você culpa a PEC por isso? e eu não gosto de chamar de secretária, ajudante do lar, Teoricamente, ir para informalidade talvez vai aumentar o ganho real também, né? Porque só a quantidade de encargo que o cara para de ganhar, de pagar, né? Isso já faz aumentar o ganho real dela. eu tenho uma empregada doméstica, eu e meu esposo trabalhamos o dia inteiro, a gente assina a carteira, a gente paga férias, ela trabalha de segunda a sexta no horário fixo, normal. Já tivemos diarista. E aí, muita gente, qual que era o argumento que as pessoas tinham? Quando essa PEC for aprovada, essas mulheres nunca mais vão arrumar emprego, porque ninguém vai querer ter uma doméstica. Não, só vai querer ter uma doméstica quem pode pagar por ela. Se você não puder pagar por ela, você lava a sua privada. Se você não quiser lavar a sua privada nem pagar por ela, você morra na sujeira, não tem problema. Hoje, você entra nos grupos, tem até uma página que eu amo, que é Vagas Arrombadas, que vai divulgando aquelas vagas horríveis, que ninguém quer pra você, pra quem você ama. Você entra lá e tá um monte de gente reclamando. Tá muito difícil arrumar uma diarista hoje em dia, porque qualquer coisinha elas cobram R$300. Pô, a gente conseguiu fazer com que essa mulher enxergasse o valor do trabalho Nossa, mas dela isso é- e ela pode ser... Pô, mas a diarista tá na informalidade. Como que ela tá falando que a lei trabalhista fez ela ter um estalo e falar, eu posso cobrar R$300? Isso não faz sentido nenhum. CLT, que é o caso da Cláudia, que trabalha comigo, ou ela pode cobrar R$300 a diária e se você não tiver como, você não paga. Mas- Essa é uma mudança de mentalidade, essa é uma mudança de paradigma que é resultado positivo da PEC das Mas domésticas. isso eu vou te dizer por que eu não acho que seja verdade. Primeiro porque é o seguinte, de fato, cara, você contratar uma pessoa e pagar o preço que ela quer, não é uma questão legal. Se você está contratando ela, inclusive na informalidade, é uma livre negociação entre a diarista e a pessoa. E quando você, inclusive, compara os trabalhos como esse, que são considerados subemprego no resto do mundo, onde não tem nenhuma legislação, você ganha mais. Né? Então, por exemplo, você vai ser pintor aqui no Brasil, você vai ser pintor em qualquer outro lugar do mundo desenvolvido, você ganha mais lá fora. E lá, justamente, são trabalhos desregulamentados. Então, aqui no Brasil, a gente não consegue fazer essa associação que, a partir da PEC, as empregadas começaram a ganhar mais. Isso não é verdade. Se você pegar o valor da diarista de 40 anos pra cá até hoje, ele só teve aumento. Como tudo. Então não dá pra dizer, a partir da PEC você teve um aumento real de ganho. Não, você teve um pequeno aumento real de ganho para aquelas pessoas que escolheram a formalidade. Porém, você teve um aumento das pessoas escolhendo justamente a formalidade. Aí vem aquele questionamento, e eu não quero aqui, pelo amor de Deus, eu tô falando de tudo pra não parecer Formalidade lacrador, não é nada disso. Fica um questionamento muito simples. Se a regulamentação é tão boa, por que as pessoas escolhem mais a informalidade? É Isso é simples, óbvio. é um questionamento muito simples. Se passar uma lei que é boa, por que eu escolho trabalhar fora dessa lei? Nossa, essa pergunta é muito boa, porque o Vamos levar. resultado concreto dessa lei foi: você não vai poder ter uma empregada doméstica na sua casa sem pagar o que vale o trabalho dela, porque agora você tem um arcabouço legal muito robusto em que, Claro que caso vai, você não foi dê pra conta de formalidade. cumpri-lo, ela pode optar por um outro modelo de negociação. Aí você vai dizer, isso sempre pôde, ninguém nunca impediu isso. Acontece que a gente tinha e essa é uma regra segundo o CAGED, né? A gente tinha muito mais empregadas domésticas trabalhando
trabalhando no regime de CLT sem ser CLT do que a gente tem hoje. Eu, inclusive, fiz essa conversa com a Cláudia. A Cláudia, só um parêntese, a Cláudia que trabalha comigo, ela é venezuelana, veio refugiada, achei ela numa iniciativa de um projeto social do mandato e trouxe ela para trabalhar lá em casa. A partir do momento que ela conseguiu ter documento no Brasil, a gente assinou a carteira dela e eu apresentei. Ela ficou muito maravilhada, porque a gente não tem essa seguridade para trabalhadores domésticos em outros países da América do Sul, como a gente tem aqui, né? Então ela ficou encantada. Ela Não, mas quis a ir. Venezuela não, socialismo, cara. Pô, achei que era pleno emprego no socialismo, igual o Neves falou. Isso, enquanto outras pessoas falam, não, eu não quero, eu quero o meu FGTS na minha mão, que é uma discussão que precisa ser feita. Agora, eu trouxe um ponto que não pode passar batido, Arthur, que é o seguinte, nós estamos, a PEC das domésticas, e você trouxe um outro exemplo, o pintor, por exemplo, o pintor que vai prestar o serviço para pintar a sua casa, ele não é funcionário, ele não é seu funcionário. Exatamente. Se você tem uma empresa, Exatamente. você tem uma empresa, uma indústria farmacêutica, todo mundo que está na sua linha de... Ela não respondeu a pergunta dele. E ninguém percebeu isso. A pergunta que eu falei foi: se a lei é tão boa, por que as pessoas escolhem não cumprir ela na informalidade? Ela fugiu, muito bem fugido, quase que eu esqueci também, e tá fugindo. de fábrica é seu Sim. funcionário para te dar lucro. Se você tem uma empresa de leite, todo mundo tá na sua linha de fábrica, tá ali para te dar lucro. Sim. Então não pode ser equiparado aos mesmos parâmetros de reflexão e de construção legal a quem trabalha para você para prestar um serviço para reformar sua casa. É que você porque não vai te dar é que você lucro. tá usando um parâmetro que é o seguinte, ele está te gerando lucro ou não. Então, por exemplo, eu posso dizer que eu tenho uma empresa e essa empresa tem um serviço de limpeza. Não, mas serviço de limpeza não me gera lucro. Claro que gera, porque o serviço esse serviço de limpeza gera a limpeza da sua empresa que faz com que ela dê não chama de valor, né? Todo trabalho gera valor. Todo trabalho voluntariamente contratado gera valor, entendeu? E às vezes não é um valor monetário, é um valor de limpeza, é um valor de comodidade, entendeu? No caso, é empregado. lucro. Eu tenho um profissional de TI que tá aqui para resolver problema. Ele não me dá lucro, ele não tem meta de venda, mas ele me dá lucro porque ele ajuda a manter todo o sistema aqui. Então, esse parâmetro que você está usando, o funcionário ele está diretamente ligado ao lucro ou não? Isso não é um parâmetro, acredito eu, não é um parâmetro bom para você medir qual é o tipo de regulamentação que você vai ter para cada